quarta questão. Essa é o tipo de questões que o aluno gosta demais. Só marcar verdadeiro ou falso. Essa aqui todo mundo sabe responder. Quem sabe se chega à conclusão correta também. Classifica as afirmações em verdadeiras ou falsas. E aí você vem o item A. 5 é múltiplo de 5. Aí você vai relembrar os múltiplos. Quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 5 mais 5, 10, 15 e assim por diante, né? Então, 5 é múltiplo de 5, claro. Você vai lá e coloca verdadeiro. Claro que você poderia colocar a palavra completa, né? Verdadeiro, mas não. O aluno resume logo, coloca só o V. Certo? Na realidade, eu não pedi para colocar V para verdadeiro, nem F para falso. Eu pedi para você classificar as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Mas, na maioria das vezes, o aluno vai lá, coloca V ou F, ou sim, não. Então, aprenda que eu estou pedindo verdadeiro ou falso. Então, seria verdadeira. Vamos para o item B. 5 é divisor de 5? Claro, se você fizer a divisão 5 por 5, vai dar 1. Então, na realidade, o 5 teria apenas dois divisores, que seria o 1, que todo número tem 1 como divisor, e nesse caso, o 5, se você tentasse por 2, por 3 ou por 4, não daria. Então, o próximo divisor seria o próprio 5. Então, ele teria apenas esses dois divisores. E aí, como eu estou perguntando apenas se o 5 é divisor de 5, é claro que você vai dizer que é verdadeira. Ok? C. 1 é divisor de 5? Acabei de falar que todo número tem 1 como divisor. Então, quando eu digo 1 é divisor de 5, claro, verdadeiro. Verdadeira. 0 é múltiplo de 5. Você também deve ter aprendido com os múltiplos que os múltiplos de qualquer número ele começa a partir do 0. No caso, os múltiplos de 5, como eu coloquei aqui no item A, 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Então, 0 é múltiplo de 5, claro. Então, também é verdadeira. E, por último, 0 é divisor de 5? Aí eu diria para vocês que 0 não é divisor de 5 e nem é divisor de nenhum número natural, porque nenhum número pode ser dividido por 0. Por isso, aqui seria a única opção falsa. Ok. Muito bem. Se você fez assim, verdadeiro, 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 verdadeiro e falsa, você acertou a questão por completo. Então, vamos, galerinha, para a quinta questão. A quinta questão eu vou fazer esse vídeo especificamente para ela, que na realidade envolve todo o assunto, todos os critérios de divisibilidade explicado nos vídeos anteriores. Então, nós temos aqui, só passando aqui, centralizando, pronto. Até aqui a F, tem ainda a G, termina aqui na G, né? Então, de acordo com os critérios de divisibilidade, responda. Opção A. Quando é que o número natural é divisível por 2? B. Quando é que o número natural é divisível por 3? Aí você vai ver depois a C por 4, a D por 5, a E por 6, a F por 9 e a G por 10, por 100 e por 1000. Você poderia perguntar, professor, e tem critério de divisibilidade por 7, por 8?
Tem, claro que tem. Tem critério de divisibilidade para qualquer número que você imaginar. Agora, esses aqui são os mais utilizados e que é acessível para o nível de vocês, nível de 7º ano, tá certo? Mas se você tiver curiosidade, quiser saber os critérios de divisibilidade por 8, por 7, por 11, por 12, por qualquer número, você vai lá, só pesquisa lá no seu navegador, que você vai encontrar bem detalhado. Ok? Vamos lá, galerinha. Para a questão 5, que você tem aí do item A ao item F, ao item G, na realidade, né, acabei de mostrar aí, nós vamos voltar para os critérios de divisibilidade, porque para cada um número você tem aí uma certa regrazinha, né, uma regra padrão, uma regularidade, algo que é padronizado para poder você seguir. Então não exige cálculo essas respostas, mas exige que você vá aos poucos memorizando, aprendendo essas regularidades sim, certo? Primeiramente, critério de divisibilidade por 1. Quando é que o número é divisível por 1? Todo número é divisível por 1. Então o critério é esse. Todo número que você imaginar, pode testar que dá para dividir por 1, que dá o próprio número, é claro. Depois, divisibilidade por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Quando um número é divisível por 2 quando ele for par. Isto é, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 pode ser dividido por 2. Claro, todos os números pares podem ser divididos por 2. O critério é esse. Divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível por 3? O número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Pronto, aqui já começa um pouquinho mais complicado. Como assim, professor? Eu estou dizendo que, quando é que ele é divisível por 3? Se a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. E aí, se eu colocasse, por exemplo, o número 12. Vou colocar aqui o 12. 12 é divisível por 3? Aí você iria pegar a soma de seus algarismos. Quais são os algarismos de 12? 1 mais 2. Então, a soma dele daria 3. Então, 3 é divisível por 3? Mas aí é muito fácil. É claro, depois que você aprende essa regularidade, você vai saber um número enorme, se ele é dividido por 3 ou não. Digamos que eu colocasse aqui, colocar aqui um número maior. 9.342. Então, será que esse número é divisível por 3? Você iria somar os algarismos. Se eu pegar aqui 9, mais 3, mais 4, mais 2, o resultado tem que ser divisível por 3. 9 mais 3, 12. Muito bem. 12 mais 4, 16. 16 mais 2, 18. 18. Observe que 18 já daria para testar por 3, que já se torna menor. Mas digamos que você quer agora somar os algarismos de 18. 18 é 1 mais 8, somando os seus algarismos. 1 mais 8, 9. Então já ficaria mais fácil ainda você perceber que 9 pode ser dividido por 3, que daria 3. Então, se o 18, o 9 são divisíveis por 3, 9.342 também é divisível por 3, porque eu comprovei
pela regularidade, pela regra, que um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. E nós comprovamos que é. Ok? Vamos para divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se termina em 0, 0 ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, 500. 500 é divisível por 4, pois termina em 0, 0. Então, vem aqui para a regularidade. Ó. Se eu dividir 500 por 4, daria 125, né? 1016 é divisível por 4. Aí você vai olhar o que? 1016, os dois últimos algarismos, 16, é divisível por 4. 16 por 4 daria 4. Então, também seria verdadeiro. E aí, vou testar o 150. 150, será que 150 é divisível por 4? Primeiramente, o 150 não termina em 0, 0. Ele não termina em 0, 0. Outra coisa, o 50. Será que se eu pegar o 50, dá para dividir por 4 e dar um número exato? Aí você poderia até fazer o teste, né? 50 dividido por 4. 5 por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Para chegar em 5 falta 1. Baixa o 0. 10 por 4 daria 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, 2. Observe que sobraria 2. Não daria uma divisão exata. Por isso que eu digo que 150 não é divisível por 4. Pois 50 não é divisível por 4. Beleza? Pronto. Divisibilidade por 5. É bem mais fácil. Quando é que o número é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Assim, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. E aí a gente poderia aqui citar milhares de exemplos, né? Então já está bem claro que todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Aí eu coloquei aqui 3 exemplos só para te verificar. 10 é divisível por 5? Sim, pois termina em 0. Dividir de 10 por 5 daria 2. 15 é divisível por 5? Também sim, porque termina em 5. Dividir 15 por 5 daria 3, né? E 102. 102 é divisível por 5? Não termina nem em 0, nem em 5. Ele termina em 2. Então, você já sabe que não é divisível por 5. E aí vai a regra, é bem clara. Não é divisível por 5, pois termina em 2. Ok? Vamos para divisibilidade por 6. Todo número que for divisível por 2 e por 3 também será divisível por 6. Como assim? Então, se você pega lá um número e que você testa ele e consegue dividir tanto por 2 quanto por 3, você já sabe que ele também pode ser dividido por 6. Os exemplos vão mostrar isso. Ó. 24 é divisível por 2 e por 3. Logo, também é divisível por 6. Só reforçando. Se você dividir 24 por 2, daria 12, né? Se você dividir 24 por 3, daria 8. Então, tanto é divisível por 2 quanto por 3. Então, se é divisível por 2 e por 3, também será por 6. 810 é divisível por 2 e por 3. Logo, também é divisível por 6. Então, se você divide 810
E 10 por 2 seria a metade de 810, daria 405, né? E se você dividir 810 por 3, também daria um resultado exato. Mas vamos só comprovar. Vamos colocar aqui 810 e vamos ver se realmente é divisível por 3. 8 dividido por 3 é quanto? 3. 3 vezes 3 dá 9. Então passa. Vamos baixar. 2. 2 vezes 3, 6. 6 para chegar em 8, 2. Vou baixar 1. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. Para 21, nada. Baixa o 0 aqui no resto e baixa um 0 no quociente. Observa que o resto deu 0, a divisão é exata. Então, 810 é divisível também por 3. É divisível por 2 e também por 6. Agora, 1011 é divisível por 6? Aqui está dizendo que não. Por quê? Primeiramente, você descarta logo na primeira tentativa. 1011, observe que é um número ímpar. Por que é um número ímpar? Porque termina em 1. Então, se ele é um número ímpar, terminando seja em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9, ele não pode ser dividido por 2. Pode até ser divisível por 3, mas para poder ser divisor ou divisível por 6, tem que ser dividido tanto por 2 quanto por 3. Beleza? Então, fechando aqui a divisibilidade por 6, a gente afirma que 1011 não é divisível por 6, pois não é divisível por 2. Ok? Continuando, divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos forem divisíveis por 9. Como assim? Bem parecido com um exemplo anterior aí. Então vamos lá. Eu tenho 1080. 1080 é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a... Então nós vamos pegar aqui o 1080, vamos somar os seus algarismos. Observe aqui 1 mais 0 mais 8. Aí tem 0 duas vezes, mas não importa, né? Se eu colocar mais 0 aqui quantas vezes não vai interferir. Então 1 mais 0 dá 1, 1 mais 8, 9. Então observe que a soma de seus algarismos só vai dar 9. E 9 é divisível por 9. Portanto, 1080 também. Ok? Vamos pegar aqui agora o 9.990. É divisível por 9? Sim, pois a soma de seus algarismos é igual a... Então, somando todos os algarismos, nós teríamos 9 mais 9 mais 9. E aí eu poderia colocar mais 0, sem problema. Não vai aumentar nem diminuir. 9 mais 9 mais 9 vai dar 27. E 27 seria 2 mais 7, que daria 9. Portanto, 9, assim como 27, assim como 9.990, é divisível por 9. Ok? E o último exemplo, para concluir, divisibilidade por 9, nós temos 1.210. Se você observar, ele não é divisível por 9. Por quê? Se você somar seus algarismos, você vai ter, vem aqui 1, né, do 1000, mais 2, do 200, mais 1, do 10 aqui, mais 0. Então, se eu somar tudo isso aqui, 1, mais 2, e mais 1 e mais 0, vai dar apenas 4. E 4 não é divisível por 9. Portanto, 1.210 também não é. Beleza?
Continuando, divisibilidade por 10, por 100, por 1000. Aqui você vai perceber que essa regularidade é bem mais simples. Por exemplo, quando é que o número é divisível por 10? O número é divisível por 10 quando termina em 0. Então, os exemplos estão muito claros. 100 é divisível por 10, claro. 500 é divisível por 10, claro. E 2000 é divisível por 10, sim. Então, tanto faz o número terminar com 0. No caso, se eu pegasse aqui o 10, né? Que termina em 0. Então, 10 é dividido por 10, Então, tanto faz terminar com 0, com 2 0, com 3 0, 4 0, 5 0 ou com 1000 0. Se terminar em 0, você já sabe que é divisível por 10. Ok? E aí, professor, quando é que ele é divisível por 100? Não tem segredo. Um número é divisível por 100 quando termina em 00. Olha aí. Então, você já precisa ter um número terminado em 00. Esse número tem que terminar com 20. E aí nós temos, por exemplo, 500, 2000. Aí temos um outro aqui, que seria 23.500. Todos eles terminam com 20, ó, 00. Ah, esse daqui, professor, termina com 000. Não importa, mas no final ele termina com 20, né? Pode ter quanto zero tiver aqui. Mas se terminar com 00, ou seja, com 20, ele é divisível por 100. 23.500 também termina com 00. Então, todos os números terminados com 00 é divisível por 100. E, para finalizar, quando é que o número é divisível por 1000? Então, a regra é bem clara. Um número é divisível por 1000 quando termina em 00. Então, fazendo o fechamento, a divisibilidade por 1000 é bem mais simples ainda. Então, o número divisível por 1000 quando ele termina em 000. O próprio 1000 já termina com 30. Então, todos os números que terminar com 000, 30 é divisível por 1000. Nós temos aqui 3 exemplos. 3.000, observe que termina 000. Nós temos 50.000. Ah, professor, mas aqui tem 4 0. Não importa. Tanto faz ter 4 0 como 40 0. Mas no final você tem 000. Por isso que é divisível por 1000. 74.000 também termina em 00. É divisível por 1000. Também é divisível por 1000. Ok? Então, esses são os critérios de divisibilidade. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, ou pelo menos o suficiente, para quando vocês forem fazer qualquer divisão, que seja por 2, por 3, por 4, 5, 6, 9, 10, 100 ou 1000, você saber utilizar os critérios de divisibilidade. É claro que você talvez não consiga aprender isso de uma única vez, mas você vai dando a lidazinha nessas regularidades, vai olhando os exemplos que você vai conseguir compreender. E para finalizar, pessoal, eu trouxe uma atividadezinha aqui que eu vou chamar de atividade extra, sem compromisso, é apenas para ver até que ponto você entendeu. E se quiser garantir aí um ponto, mais um pontinho, né, extra, para somar junto à sua nota final, você só faz essa atividade, deixa ela 100% correta, que você vai garantir esse pontinho. Então, você vai observar aqui, são questões bem simples. Vamos só fazer a leitura aqui rapidinho. Responda os exercícios a seguir sobre os critérios de divisibilidade e entenda como identificar as regras de divisibilidade entre os números.
E aí nós temos a primeira questão, primeiro itemzinho aí. Verifique se o número 160 é divisível por 5. E aí você faz a divisão do 160 por 5 e aí, se der resultado exato, você já sabe que é divisível por 5. Se não der, você passa para a próxima questão, lembrando de justificar em cada questão. A questão 2, o número 49 é divisível por 3, de acordo com os critérios de divisibilidade por 3, é ou não é? Eu estou com dúvida, então você volta lá no videozinho sobre os critérios de divisibilidade, dá uma pausazinha lá e confere. E aí responde a sua questão aqui. Terceira questão, considere os números 18.123. Explique por que o primeiro é divisível por 9 e o segundo não. Também, voltando aos critérios de divisibilidade, você vai encontrar esse porquê. Tá certo? Questão 4, também é muito simples. Os números 129 e 189 são divisíveis por 6. Eu estou afirmando que são divisíveis por 6. Agora você vai explicar o motivo. É claro que o motivo você vai encontrar também nos critérios de divisibilidade e provavelmente efetuando alguns cálculos para comprovação. Questão 5, quinto item, o número 19.348 é divisível por 11? Professor, agora aí me pegou. Você não explicou o critério de divisibilidade por 11. E aí, como eu faço? Vai lá no seu navegador e pesquisa o critério de divisibilidade por 11 para saber se é ou não. Ou então você se arrisca a fazer a divisão de 19.348 por 11 para poder você comprovar e explicar aqui o porquê. Tá ok? E questão 6, quais são os 5 primeiros múltiplos de 26? Volta nos múltiplos de um número. Quais são os múltiplos de um número? Você começa com um ponto de partida 0, e aí você vai aumentando todo o tempo o valor daquele número. 0,26, aí, qual o próximo? Mais 26 dá quanto? Mais 26 vai dar quanto? E aí você vai encontrar os 5 primeiro e colocar aqui para mim. Aí você vai lá, quantos e quais são os divisores de 100? Aí você vai lá nos critérios de divisibilidade e vai perceber que o 1 é o ponto de partida. Todo número é divisível por 1. Aí você vai colocar aqui 1. Aí depois, 100 é par. Posso dividir por 2? Aí você vai perceber que sim. E aí vai obtendo aqui todos os divisores. Lembrando que eu estou perguntando quantos e quais são. Então você vai dizer quantos. Digamos que você encontrou 6. Você vai dizer são 6 números. E aí vai dizer quais são esses números, que são divisores de 100. E aí, aqui a gente fecha a nossa atividade. É uma atividade extra, como eu estou falando, né? Não é obrigatória, mas vocês terão garantindo mais um ponto se fizer correta. Então, obrigado, galerinha, por ter ficado comigo até o final. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.